Se- O cara já fica melhor. Sejam muito bem-vindos à temporada 2023 do Histórias Reais. Puta, não tinha convidado melhor pra começar essa temporada, mas sentiram que tá diferente? Mudamos um pouquinho aqui. Os companheiros são os mesmos aqui do lado, mas a gente deu uma mudada. Estamos aqui direto do Sheraton, São Paulo. Vamos fazer uma ativação totalmente diferente, uma temporada toda aqui no Sheraton. Vamos gravar aqui, hoje a gente tá numa suíte do Sheraton. A gente vai gravar em suítes especiais. Vamos gravar na área de tecnologia e estúdios aqui do Sheraton. Então, muito obrigado, Sheraton, por essa oportunidade e por essa parceria. Eu vou, ao decorrer aqui do podcast, falar um pouquinho mais dessa nova relação, além dos outros apoiadores que nós temos. Porém, já vou mudar pra essa aqui. Alecão tá comigo direto aqui, meu parceiro. Feliz ano novo pra você, né? Até que enfim, né? Pô, velho. Você viu, ó, depois que eu cheguei, já muda até o lugar. Já mudou, né? Bom demais, Sheraton. Vamos lá. E Alfredo Soares, cara, que honra começar 2023 com você. É o primeiro do ano? O primeiro Cara, do prazerzaço. ano. Obrigado, meu velho. Só pra vocês saberem, bom, queimou o microfone, vocês estão vendo que eu tô com o microfone improvisado aqui, a nossa produção sempre dá um jeito, né? Mas você tá vendo, né? A diferença entre Achei você... que você ia cantar alguma coisa de... Não, daqui a pouco eles trazem o violão, façam um Bruno e Tá Marrone. muito bonito isso aí, velho. Tá bom, né? Tá bem Eu bonito. achei estiloso. É. Tá bem bonito. Não, se vocês comentarem aqui que tá bom, eu vou ficar com esse microfone pra sempre. Eu acho que combina com a tua blusa da Gucci. Fica uma Eu parada acho meio que- eu pagode, acho uma que- parada meio poção Taca de cupido. Fica legal, porra. Ô, Pedrinho, você pode me arrumar um cavaquinho aí na próxima vez pra eu ficar aqui do lado? Pode ficar bom isso aí. Ô... Você viu como é... Olha o seu companheiro que você trouxe, olha como é que o cara tá confortável. Você viu? Não tem podcast que um cara fica confortável assim pra vir 3 aqui. travesseiro, uma king size. Pô, não quer mais Devia nada na tá vida. trabalhando, vai tirar um cochilo. Bom Fredinho, demais. seja muito bem-vindo, meu irmão. Sempre uma honra te ter aqui. Eu tenho um desafio aqui de tentar... No primeiro podcast já tentei tirar de você várias Não, histórias... foi bom, deu vários cortes. Foi, anteriores ao... Eu falei, eu sempre falo, a gente fala aqui que essa coisa de falar histórias reais, todo mundo vê o Alfredo de hoje, do IPO, do G4, dos vários produtos e tudo mais. E, obviamente, a gente quer que você conte como é que é esse momento, que eu acho incrível viver isso contigo de alguma forma, mas também quero tirar umas coisinhas lá do passado do Alfredo menino. Como é que esse cara chegou? Mano, ficamos aqui meia hora conversando, é cada história do arco da velha que ele tem hoje em dia que tem que vir de algum lugar, né? Bom, como sempre, eu não consigo falar, né, velho? Não consigo A falar. temporada mudou, Alfredo, deixa eu falar, velho. mas Para, velho. isso não mudou. Viu, vamos lá. Cara, obrigado. Sei que a tua agenda é foda. Sei que a tua agenda é puta coisa. Eu não consigo falar, velho. Essa é... Eu sei como é que é, o meu com o dispara Nardão é uma- assim, só que Cara, eu sou o Fred. Dispara uma máquina, velho. Bom, Não, quando ele começar, eu também não falo mais, eu tô aproveitando agora. Tem a palavra pro cara, o cara não fala pro viu, mas mais, cara, não fala mais. obrigado. Sei que a tua agenda, a gente tava conversando agora, correria, loucura que é. Valeu por estar aqui com a gente. Uma honra, primeiro episódio, gravar contigo. E, cara, eu tenho um monte de coisa pra perguntar. Você pode começar aí. Pode começar que eu tenho uma... Não, tá com a palavra aqui, pô. O cara é mestre. Cara, Só de podcast que ele contou aqui tem 18 embaixo dele. Quanto mais que ele ainda na vai. verdade, uma coisa que eu não sabia do Alfredo que eu fui ver, cara. Pô, você foi atleta, cara, de seleção, brother. Fui. Porra. Sabia disso? Não, essa não. Cara, muito legal. Cara, conta um pouco de... Você estuda o convidado antes de vir, Não, né, não, cara? Não é estuda, Cara, cara. dono de escola, né, irmão? É Respeita. o cara da educação, cara. Cara, não é estuda, meu. É o mínimo de... A pesquisa, né? Porra, É estudar, cara, é pesquisar. o mínimo de coisas interessantes que muita gente não deve saber, que, pô, você vai sempre na mesma linha. Então, assim, e eu acho que essa questão de atividade física, disciplina, treino, tá muito ligado ao que você construiu hoje, meu irmão. Pelo menos eu... Não, né? eu, na verdade, dou todo o crédito do meu sucesso profissional, da minha carreira, ao esporte. O Carlinhos, o Silvio, o Ludinho, os meus técnicos, o Duda, sem sombra de dúvida, todos os que eu tive a oportunidade de conviver, de treinar, o meio, o ambiente, a competitividade, a disciplina, o esporte foi, sem sombra de dúvidas, a minha grande formação de vida. E aí eu tinha um pai em casa que complementava muito bem e que direcionou esse protagonismo ao esporte na minha vida. Então meu pai, cara, botava o polo aquático acima da escola. Então não tinha aquela coisa, amanhã tem prova, você não vai treinar hoje. Não, tu vai para recuperação, mas tu vai treinar hoje. Então meu pai também sempre viu esse potencial muito grande no esporte de formar minhas soft skills, que ele sempre acreditou que isso seria. Então assim, tem muito mérito dele, da minha mãe aí, e dos meus técnicos nessa formação. Até porque eu sou um cara muito soft skill. Eu sou o cara de relacionamento, de criatividade.
Então essas características foram o que me fizeram o Alfredo se tornar um profissional diferenciado. E é o que as pessoas buscam hoje quando estão lá na imersão do G4, quando eu estou num conselho, num board, num comitê, numa palestra. É essa minha capacidade de criatividade, de combinação, de empreender. Então, mas o esporte foi para mim, cara, meu estilo de vida durante a minha adolescência. E polo aquático, cara, é um negócio assim, completamente... Não, já é um esporte bacana. Eu nem sei direito o negócio de polo aquático. Ah, não é não? É médio, eu acho. Acho que tem os dois, assim. É um esporte que normalmente clubes como Pinheiros, Hebraica, Espéria, né, aqui em São Paulo tem. Mas é um esporte que no Rio, por exemplo, você tem um Botafogo, onde tinha um projeto de comunidade. Você tem um Guanabara, que também tinha um projeto de comunidade. Aí você vai ter ali um Fluminense e um Flamengo um pouco mais elitizado, mas que sempre tem um intercâmbio legal, cara. Porque é um esporte que a pessoa tem que querer muito, tem que se dedicar. Mas como você começou, cara? Como chegou o polo aquático? Cara, eu lembro da história. Ruim de bola. Quando o cara é ruim de futebol, vou te ensinar isso aí. Todo cara que vai dar uma bola de futebol, aí não sabia jogar futebol, assim como eu, provavelmente como você também, que os caras que viram empresário mesmo que não são bons de bola. Sabia jogar futebol. E daí teve que o pai dele falou, mano, você tem que praticar algum esporte. Não, se vira. É um pouco isso, sim, mas a história é a seguinte, eu fazia natação. Por obrigação. Tá. E aí eu era muito grande, sempre fui muito grande, né? E aí eu fazia natação e eu tinha 13 anos quando eu fui pro polo. E aí a galera do polo pescava as pessoas grandes da natação, que já sabiam nadar, para conhecer o polo aquático. E aí numa dessa, eu lembro o dia, cara, é engraçado isso, né? Eu tava lá no Tijuca, meu treino era nas primeiras raias da piscina, e a piscina do polo era a piscina em cima. E aí o Ludim, que era o técnico... No mesmo clube que você fazia natação? No mesmo clube, no Tijuca Tênis Clube. O Ludim chegou e falou, cara, você quer... E aí o Ludim chegou e falou, cara, você quer conhecer o polo? Quem quer conhecer o polo? E na época eram 3 pessoas. Era eu, Felipe Batata e João Paulo. Você lembra os caras todos. O que era, na verdade, que acontecia naquele momento? E tem que tomar cuidado hoje para não ser cancelado, mas essa é a verdade. Os caras olhavam para natação, via quem era grande, o vulgo gordinho, que não ia conseguir virar atleta de natação, e falava, cara, se você quiser continuar treinando daqui em diante, porra, você ou vai para natação recreativa, mas você tem o polo. E aí, nós 3 lá na época subimos, eu lembro do Ludinho dando um puto esporro, falando que a gente precisava perder peso. A gente fez o treino, nos saímos bem, os 3, e aí o Ludinho deu um maior esporro que a gente tinha que perder peso. Eu fui viajar nas férias, que a gente tinha uma casa em Angra, que a gente passava o verão todo lá. Não, o cara já tinha casa em Angra, bro. Calma, ele vai tinha casa em Angra. Essa história é boa, isso aí eu vou lembrar dele. A história Nem tudo foram flores, né? Choveu no caminho. Casa em Angra. Choveu no caminho dele. Era o trabalho do meu pai lá no verão, que ele tinha que fazer. Mas, resumidamente, a gente passava as férias lá, eu fui para minhas férias já com essa coisa de, pô, tem que dar uma emagrecida, e aí emagreci um pouquinho, e aí já voltei, pô, focadão no polo, e aí, cara, treinando todo dia, o treino era, eu lembro até hoje, era de 5 às 6, e aí a gente conseguia... Da manhã? Da noite, da tarde. De 17 às 18, e tinha uma outra turma de 18 às 19. Então, pô, a gente começou treinando de 17 às 18 com a nossa galera, eu lembro que no primeiro mês de treino eu fui dar um mergulho, quebrei o dente da frente, na piscina, fiquei desesperado. E aí, cara, começamos ali, e aí já tivemos um resultado legal no primeiro ano, e aí já foi aquela coisa... 13 anos. Tinha 13 anos. E aí com 15 anos, se eu não me engano, não, com 16, com 15 para 16 eu fui pro Fluminense. Caceta, cara, que legal. A gente foi campeão brasileiro, tal, não sei o que lá, e aí a gente já era um grupo... Viajava, disputar torneio. Cara, eu lembro de uma história que... Eu não lembro se o Nicolas estava nessa, mas eu lembro que os campeonatos eram sempre em São Paulo. Então tinha um campeonato do ano que era no Rio e um campeonato do ano que era em São Paulo. Então basicamente a galera de São Paulo ia para o Rio uma vez por ano e a galera do Rio ia uma vez para São Paulo uma vez por ano. Era mais ou menos isso. Depois passou a ser 4 campeonatos. 2 em São Paulo, 2 no Rio. Mas eu lembro do meu pai entrando no ônibus para me tirar do ônibus para viajar porque ele achou que o motorista estava com sono.
Puta que lá vida, cara. E aí, na época, ele, não, tu vai de avião. Eu falei, não, eu quero ir com a galera, que mané avião, que não sei o que lá. Blá, 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 blá. Não fui. Não foi? Não fui. Teu pai Nem não de deixou? avião? Não deixou. Era moleque, de ter uns 14, 15 anos. Ele tava Era desconfiado uma mesmo desse categoria cara. acima ainda. E ele falou, pô... Mas você jogava com os moleques maior? A gente sempre jogou 2 categorias pra cima, né? Normalmente, porque a gente era grande, a gente era Pô, bom. você era bom então na parada? Jogava bem. Tu falou que o cara foi seleção, como é que não era bom? brother, mas já era Não, mas novinho, eu fui brother. seleção de ser convocado e tal, fazer um jogo. Eu não cheguei a jogar ter uma jornada. na seleção igual a galera jogou. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu era novinho, cara, então assim, mudou da natação pro polo, começou a jogar novinho e já começou a jogar com os caras maiores, é isso que eu quero dizer, entendeu? Você é de Santos, né? Eu moro lá, tô lá há 20 anos no litoral, cara. Cara, eu tenho uma grande história do polo em Santos, talvez uma das maiores da minha Tem carreira. um clube lá, acho que é tradicional, acho que é o Inter, se eu não me engano. É isso aí. É o Inter? Eu fui jogar o Inter Federativo, que era seleções regionais, então Rio, São Paulo, Minas, etc e tal. O Brasil não tem tanta equipe Foi no de Inter, polo o negócio? Foi no Inter, no Vermelhinho. E aí, porra, é uma série de 4 jogos. Melhor de 3. E aí a gente tava jogando lá e nessa época eu tava no meu auge ali. Então meio que eu era o cara que tinha que decidir o jogo, era o cara que tava com essa responsabilidade. E o time do Rio era forte pra caramba, só que São Paulo era um time que não era tão forte, mas foi com mais raça. Então os caras chegaram pra botar fogo. E aí, cara, a gente ganhou o primeiro jogo, mas eu não joguei tão bem. Perdemos o segundo, foi aquela coisa maluca. Na final foi 7-5, eu fiz 6 gols. Porra. E driblei o goleiro e toquei pro cara fazer o 7º. Joguei pra caralho, fui artilheiro do campeonato. Isso aí... Eu não tinha feito um gol, não tinha feito nada. E eu lembro de eu ligando pro meu pai, trocando ideia, falei, cara, é assim mesmo, tal. E eu tava meio carregado, sabe? Aí no último dia, cara, deu uma louca, eu já meti 2 gols da ponta, que eu jogava na ponta, né? 2 gols na ponta com um chute assim, aí já dá aquela confiança. Aí eu já fui pro centro, meti mais 2, e aí os caras empatavam, e aí eu ia, desempatava, e aí no final, puta, eu driblei o goleiro e toquei pro cara, atirei do goleiro assim, consegui cruzar pra área, a galera empurrou, e aí eu fui artilheiro da competição, destaque e tal. Foi quando eu fui convocado pra seleção, e aí depois treinando lá com a galera, eu fui cortado, e aí eu falei assim, cara, acho que eu já estava no limite ali do polo começar, porque o conceito do polo já naquele momento era querer ser atleta, querer jogar na Europa, querer focar, querer treinar 3 vezes no dia, blá, blá, blá. Já entrava num nível de atleta, de esporte, que não era muito o que, porra, me movia, sabe? Eu gostava... Sei muito se eu quero isso. Eu era meio Romário, assim, sabe? Tipo, era bom, mas gostava de, porra, de jogar e não de treinar, então... Porra, eu tinha um pouco dessa parada. Por isso que eu falo, o Paulo me ensinou muito, porque ele me ensinou que você não faz tudo que você gosta. Tem algumas coisas que você tem que fazer, não tem jeito. Então, mas essa foi minha jornada. Que legal, mas cara. tive grandes amigos. Hoje o Nicolas, que trabalha comigo, a gente se conheceu no Polo. A gente tem mais de 20 anos de amizade. Porra, que legal, cara. E os amigos, a amizade do Polo, tu carrega a vida inteira. Então hoje, cara, aonde você tá, você encontra. Quando acontece alguma coisa com algum, a gente fica sabendo. Você vê que é uma comunidade ali bem forte. Unida. É isso, bebê. Assim, eu percebo que todo cara que de alguma forma teve uma... Eu não tive, cara. Eu não tive nem esse incentivo familiar pra fazer esporte. Eu sou 0 pro esporte. Mas eu percebo, cara, que essa coisa de... Quando o cara é jovem, ser incentivado à competitividade e à performance e tudo mais, quando a gente leva pro empreendedorismo, pô... Eu acho que essa galera tem uma atração diferente. Eu não sei o quanto você percebe, mas assim, eu sinto que o cara que praticou esporte na adolescência ou de maneira adulta, principalmente esporte que demanda competitividade, não jogar xadrez, eu jogava xadrez. O cara é diferente, cara. Parece que tem uma garra, um sangue assim, uma parada que... às vezes eu sinto que eu não tenho, sabe? Eu falo, eu tenho uma preguiça normal, né? Não, deixa isso aí pra lá, deixa isso aqui tranquilo. E até na maneira com que você fala disso, é parecido com a maneira que você fala dos teus negócios, né? A maneira com que você demonstra fica agressivo até tua linguagem, tipo, porra, isso aqui era assim, tinha que fazer e tal. E eu percebo, você sente essa parada que acumula essa... Cara, trouxe isso? O esporte, ele te ensina a organizar seus pensamentos. O que a gente mais tem como ser humano é influência
que cria interferência nos teus pensamentos. Então, seus pensamentos eles não se encaixam. Então, quando você para olhar o teu dia a dia mental, é um puta de um quebra-cabeça maluco. Você tem tesão, não tem tesão. Você gosta, não tá gostando. Você quer fazer, não quer mais. Você tá com fome, não tá com fome. É o tempo inteiro, vou dominar o mundo, porra, tô em depressão. É o tempo inteiro uma oscilação gigantesca. E aí você pensa, aquele pensamento se transforma no sentimento. Então, no final do dia, quando você, na minha visão, isso que você está trazendo, o atleta, ele treina fazer a gestão do pensamento. Ele gerencia melhor o seu emocional. E aí ele vai sair bem, porque ele consegue mais estabilidade, ele consegue ficar confortável no desconforto. Então, no final é isso. Por quê? Porque quando você está praticando esporte, está lá no jogo, não tem como você estar pensando em outra parada. Não tem como você querer estar triste. Você está lá no jogo, você tem que conseguir canalizar toda a tua energia para aquela jogada, para aquela bola, para aquele momento. Tanto é que no esporte, quando o cara tá mal, o que acontece? Não rende, cara. Não rende, nego tira, nego troca, substitui. Não porque o cara precisa estar presente. Não deu pra falar com você fora do microfone, porque eu tô com o microfone aqui, ó. Por isso que eu não sabia como falar. Eu esqueci disso. Então, o esporte, ele te ensina tirar, limpar essas interferências do seu pensamento, e aí faz com que a pessoa consiga estar muito mais focada no presente. Cara, uma pessoa focada no presente, ela vai te vencer, ela vai te entregar um pouco mais, ela vai ser mais competitiva. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Pelo menos é muito o que eu sinto que o esporte me proporcionou, e quando eu tô fazendo kite, snow, que ele consegue me gerar, entendeu? Alfredo, e sobre esse lance teu de puta, o Alfredo, IPO e tal. Cara, e essa jornada, cara? Essa jornada, como é que é assim? Hoje você entende que... Porque, porra, hoje a internet, esse consumo exagerado de tudo e todo mundo fazendo conteúdo. Você vendeu tua primeira empresa com... Qual idade você tinha, cara? 30, né? Tava pra completar 30, né? Tinha uma metinha lá e tal. E assim, aí chegou... Eu vi uma fala tua um tempo atrás, onde você falava assim, pô, cara, eu tinha uma meta de ter 1 milha com 30, né? E aí você chegou e falou, pô, cara, não vai dar. Vou mudar meu plano aqui no meio do caminho. Como é que você vê hoje essa galera, cara, o lance da velocidade e tal? E como é que você fez? Quando você fez a mudança, tua mudança de plano, tinha o quê? 20, 27, 26, não sei? Foi. Cara, como é que você entende essa mudança, assim? Como é que você vê essa galera hoje que puta que... Porque tem uma puta jornada aí, né, velho? Então... Bateu muita lata pra falar, porra, vendi o negócio. Vamos lá. Acho legal a pergunta. Primeiro ponto, né? Não, primeiro porque você demorou tanto pra fazer a pergunta que eu achei que eu não ia entender essa pergunta, viu? Porque você criou um contexto tão grande pra gente tentar compreender que eu falei, cara, o começo ele já esqueceu. Olha, eu acho que vocês precisam de um terapeuta nesse podcast. Sabe o que é foda, cara? O cara faz pergunta assim, pô, isso aqui? Não, fazer uma pergunta puta legal, meu. Não, as perguntas estão boas, hein? Meu papel aqui é criar problema. Você entendeu? Não tá funcionando. Então tá bom. Já começa pelo microfone. Agora faz de novo, porque todo mundo já esqueceu. Não, ele lembra. A história do 1 milhão começou, na verdade, dentro de casa com meu pai, que sempre foi um cara que me provocou muito, que me instigou, que me inspirei pra caramba. E meu pai, ele tinha uma coisa de não ter sido funcionário público, mas de sempre ser obcecado pela estabilidade do funcionário público. Então, meu pai, ele fez de tudo para me vender que o melhor jeito de você ter qualidade de vida era você se tornando funcionário público. Garantia. Porque você tinha garantia, você tinha estabilidade, o dinheiro ia cair. Então, ele tentou me vender isso ao longo da minha adolescência. Sempre falando de concurso, sempre falando dos amigos, sempre citando isso. E ele foi um cara que acabou virando muito amigo de um grupo de delegados federais, então, e de polícia. O que teu pai fez, brother? Ele trabalhava com segurança. Tá. Então ele acabou se tornando muito amigo dos caras que eram concursados. E eles viam essa estabilidade do cara de ir pro trabalho sem estar preocupado se ninguém demitir eles. Entendi. De tipo assim, cara, eu tô aposentado, minha aposentadoria eu vou ganhar o meu salário, eu não vou ganhar o integral INSS. E o cara, entendi. Então meu pai sempre foi esse cara que ganhava lá na época seus 18, 20 mil, que porra, era bastante dinheiro, hoje em dia seria como se o cara ganhasse 70, 80 mil reais. Porra, só que a aposentadoria dele era 5. Ia cair. Então ele era obrigatoriamente direcionado a ter que juntar dinheiro, a ter que construir patrimônio.
E ele não era um cara muito investidor. Mas ele pé era no o chão. cara de alugar a casa, ele era o Quietinho. cara de viver. Aham. Então, cara, pra ele era tipo assim, porra, se eu fosse funcionário público, Mas também era um eu cara. tinha. Mas também não fazia loucura, bem pé no chão. e aí bem pé no chão. Pé no chão. Não tão pé no chão. Não, pé no chão, teu pai? Pé no chão, pé no chão. É? Mas a casa em Angra, o barco, não sei o quê, não sei o que lá. Tudo era inteligente. Tem a casa em Angra. Tem um plano. Porque tem 5 clientes nossos que tem casa no mesmo condomínio, então pô, eu vou alugar uma casa lá para estar perto dos clientes. Legal. E aí eu consigo o reembolso da empresa de gasolina Legal. e alimentação, porque eu tá lá. Vim saber disso com 30 anos na cara, que ele me contou. Tinha que um objetivo porque fim. eu sempre falava, puta, não faz sentido a gente ter casa nesse condomínio. A gente é muito mais pobre que os outros. Meus amigos ganhavam 50 conto para ir comer crepe, eu ganhava 10. Meus amigos tudo tinha moto 125 cilindradas, eu tinha scooter. O barco dos meus amigos eram, porra, 30, 40 pés, o meu era 16. Então sempre tinha uma diferença que eu falei, porra, a gente tá meio fora do nosso habitat natural, porra. Tava bom, por que a gente não mas tá em outro diante do que você condomínio? tava bem É, difícil. só que aquilo ali, a minha adolescência no Porto Frade, no Rio de Janeiro, em Angra, foi o que moldou a minha ambição. Pô, velho ligeiro, hein? Porque eu vi a riqueza, tá ligado? Eu vivi com a riqueza. Eu entrava na casa e ficava chocado com as casas dos meus amigos. Eu falava assim, meu irmão, isso é a casa de praia. Imagina a casa do Rio, do cara. Quer dizer, o teu pai, Então ele eu te já forneceu. ficava chocado ali. Pô, que legal, cara. Quer dizer, Ali eu já história. ficava como é que chama teu pai? Alfredo também. Quer dizer, aí o Alfredão, ele queria te fazer funcionário Pô, que público e te história. levar pra um universo que não dava funcionário público viver. Mas ele sempre veio. Tanto é que quando eu tava pra fazer 18 anos ali, ele virou pra mim e falou assim, ó, se você passar na prova de salva-vida, eu te dou um apartamento na Barra. E aí você vai trabalhar na praia, o dia que não estiver trabalhando vai surfar, porra, vai ter qualidade de vida. E ele sempre foi o cara da qualidade de vida. Ele sempre trabalhou pra cacete. Então eu tive essa lição também dentro de casa. Porra, vi meu pai nos auge lá, eu lembro dele chegando tarde, acordando cedo, botando terno, meu irmão, trabalhando duro. Mas sempre foi o cara que falou de qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. E aí, cara, ele falando isso, ele foi me colocando esse drive do, puta, pra você ganhar 10 mil reais por mês, você tem que ter R$1 milhão. Né? E aí foi sempre o que meio que me guiou. Falou assim, pô, Um número, uma milha. é um número libertador. E realmente, naquela época, há 20 anos atrás, tô com 35, então era isso mesmo. Quando eu tinha 15, 16 anos, 17, era um valor. Sacou? Eu lembro que você era um milionário se você tivesse $1 milhão. Dólares, é isso aí. Essa era o range para você se considerar rico. É isso aí. Né? Então, se você tivesse $1 milhão, você era um milionário. Saldo, Na época o dólar era 1,80. É isso aí. mas cara, é saldo disponível pra saque, né? Não conta patrimônio, conta? Era ter $1 milhão, Era ter cara. $1 milhão. Ter $1 milhão de Total dólares. comp, não era ter $1 milhão em dinheiro. Acho que eu tenho um Depois isso foi ajustando. Então você é milionário pra caralho, velho. Não, brother, não é. Não, o Alfredo Deixa eu outro, já concluir. faz tempo que ele é milionário. Vai, Faz uns concluir, 10 anos. Alfredo. Essa história é legal, cara. E aí, cara, eu fiquei com muito isso na minha cabeça. Só que eu tava indo por um lado completamente ao contrário do que meu pai queria. Eu tava fazendo um cursinho de Core Photoshop, eu tava virando freela, eu tava indo por um caminho totalmente diferente. E aí uma história legal, que eu não sei se eu já contei isso aqui, mas que rolava muito. Cara, meu pai tinha uma condição legal. Então eu tinha na minha mentalidade uma segurança de que eu era de uma família boa, brother. De que, porra, porque quando eu chegava em Angra eu era o mais pobre. Quando eu chegava no Santos Anjos, na Tijuca, eu era o mais rico. Mais rico. Então eu vivi os dois extremos, de ser o invejado e de ser o cara que invejava. Não de jeito negativo. Sim. De falar, poxa, cara, que legal E aí, isso. cara, eu falo, quem me mordeu primeiro não foi o mosquito do empreendedorismo, foi o mosquito da ambição. Foi querer ter dinheiro para acompanhar meus amigos, para fazer o que eu tinha visto que era bom. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, e eu fui tomando porrada, né? E sempre assim, pô, não tem problema, eu sou o cara que posso testar, ir além. Eu lembro, cara, de um dia, eu tenho algumas memórias assim muito claras da minha vida, né? E eu lembro de uma delas, que foi esse dia do crepe, que meus amigos tinham R$50 e eu tinha 10 para comer o crepe, então eles comeriam um salgado e um doce, e eu teria que comer ou um salgado e um doce, e, porra, tomar um refrigerante, né? E se você levasse uma gatinha, você já fudeu. Você tinha que pagar para ela e falar que tava sem fome. E eu lembro disso.
Dá só uma mordida. Eu lembro disso. Te marcou essa parada. Eu lembro dessa parada. Caraca, meu. Então, eu lembro desse evento no Crepe, no Frade ali no canal. E aí eu lembro da galera depois querendo ir pro bar que tinha. Que a gente era 15, 16 anos, então não podia beber. Mas tinha um único barzinho que ficava aberto, que era onde a gente bordeava ali pra tentar comprar uma caipirinha, um negocinho com alguém mais velho. Pra dar o gato e ali. ficar até mais tarde, porque tudo fechava às 11. E a gente tinha que estar em casa antes de meia-noite. Então, eu lembro de eu falar, puta, não vai dar pra eu ir e tal, não sei o que lá, mas meu pai quer fazer o wake cedo, né? Porra nenhuma, era porque eu grana. não tinha dinheiro. E ia chegar lá, ia beber, ia fazer, e eu não tinha. Então, eu lembro bem disso. Na época eu tava com Eu gostei como você deu a desculpa. Tava com Clementinho, eu lembro dos nomes, brother, eu lembro da situação. Caceta, cara. E eu lembro que de uma legal. situação na Tijuca. A gente estava ali na rua do canal, era até na rua que eu tinha aula particular de apoio no colégio. E aí tinha um restaurante ali que meu pai gostava de ir, que era um italiano. E aí a gente sempre que ia, ficava numa mesa que era meio que uma sala mais privada. Que ia eu, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó. E aí eu lembro de eu ter chegado da Baronete, né, da balada, e meio que ir com aquela cara de amassado, de destruído. E a minha família sempre teve muito almoço de domingo. Sempre foi uma tradição com a minha avó. A galera Era comer na casa junto e dela tal. quando eu era mulher, e quando a gente ficou mais velho, era no restaurante. E aí eu lembro do meu pai, meu irmão, mas assim, me arrebentando. Tu acha que tu vai chegar onde? Tu acha que com o quê? Eu tinha uns 18, 19. Tu acha que com 23 anos tu vai ter um escritório, uma secretária? Vai ficar falando que você não sei o quê? E aí, meu irmão, me sapecando e eu reclamando com ele que ele não me ajudava, que ele não tinha conseguido um emprego pra mim e que eu sempre achei que, porra, ele ia conseguir um emprego pra mim e que, porra, ele conhece todo mundo e que eu já vi ele ajudando todo mundo e, pô, por que eu não posso trabalhar com ele? E ele, pô, tu não vai trabalhar comigo porque eu não sei o que lá, blá, blá, blá. Meu pai era um cara muito respeitado e muito bom no que ele fazia. Então ele sempre me blindou porque ele sempre teve a visão de que, puta, isso não é um mercado promissor, isso não é um mercado que vai crescer, que é saudável. E, porra, se ele vier pra cá, ele vai ficar na minha sombra, porque eu sou muito relevante. Então, puta, pra ele conseguir me sobrepor, vai ser muito pior. Então ele sempre me jogou pra outro segmento, pra outro mercado. E aí ele me deu esse esculacho, a gente teve uma puta briga. E aí, cara, eu comecei a vender cartão de visita e comecei a... foi na época que eu exatamente entrei, porque eu tinha um acordo Cartãozinho com de ele. visita, Assim, cartãozinho. eu ganhava dinheiro do Fluminense. E como o Fluminense pagava a minha faculdade, o meu pai me dava a mensalidade da faculdade. Então você imagina eu com 18 anos, 17, 18 anos, ganhando ali 500, eu lembro até hoje, 500 reais de mesada da minha avó, que já era dinheiro pra cacete. 849 do meu pai, que era a mensalidade da Estácio, que por o Fluminense pagar, ele me dava. Te dava grana. E o Fluminense dava 300 reais. Porra, eu era rico pra caralho, meu irmão. Com 20, Minha tia ainda ajudava. com 20 e poucos anos. Com 20 e poucos Eu anos. era rico pra Não, caralho. Com 20 nada, com 17. É. O combo na balada nessa época, eu lembro de olhar o cardápio, minha memória é meio maluca, era 190 conto de Smirnoff. E Quanto que tá hoje, hein? 250 de Absolute. Tá eu o mesmo lembro preço, disso. pô. Tu dividia em 5 brother, dava 50 conto o combo, ou seja, Detonava. pô, com 100 conto tu era gigante na balada. Irmão, eu tinha 800 separado pra balada, pra Nossa. ficar gigante. Então, mas, porra, era muito maravilhoso. E aí, cara, eu acabei nessa provocação me metendo numa agência experimental na faculdade, a coisa foi acontecendo, e aí eu carreguei essa coisa do, pô, tem que ter 1 milhão, tem que ter 1 milhão, 1 milhão é o libertador, 1 milhão é o libertador, 1 milhão é o que, porra, eu fico independente. Isso aí com quantos anos? 20 e poucos anos. Eu lembro de ter essa meta na minha cabeça, tipo assim, se eu tiver 1 milhão, é como se eu tivesse criado o meu próprio emprego público. Então eu lembro disso, eu lembro de achar que, pô, se eu fizer 1 milhão eu me aposento. Tal, pô, tal. Eu lembro um pouco disso. Aí depois você vai amadurecendo e vai falando, pô, não é 1 milhão, são 2. Porque se meu pai ganhar 20 mil por mês, eu preciso ganhar 20 mil. E eu lembro, cara, deu no alto no carro, quando eu comecei a descobrir quanto meu pai ganhava, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre custo de vida, etc e tal. E eu lembro da gente no alto, e eu falando assim, meu irmão, Tô fudido. tô fudido, como é que eu vou ganhar isso que meu pai ganha, bro?
tem que ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Sendo que é ele que me dá metade. Como é que eu vou chegar nesse patamar? Como é que eu vou ganhar isso? E aí eu ficava meio que assim, tentando fazer conta, tentando imaginar, falando, cara, qual o tamanho da parada que eu preciso construir? Porra, cara, que loucura, que parada. E aí eu vi os anúncios de emprego e tudo R$6.000, os trainee, tudo 4.200. Falava, meu irmão, a parada é muito longe, porra. E meu pai falava sempre uma parada pra mim. Ele falava, ó, eu vou me considerar um pai de sucesso se você der mais do que eu te dei pro teu filho. Porque essa foi a única frase que meu pai falou pra mim quando eu falei que ia ter um filho. Ele falou, o teu dever é dar mais do que eu te dei. E o pai do meu pai, ele tinha dado moto, barco, ele já tinha sido um puta paizão. Então, cara, meu pai sempre carregou essa pressão de também ser, e foi, e entregou. E aí eu carreguei esse peso e falei, meu irmão, fudeu, a barra subiu demais, pô. Eu vou ter que, porra, eu não sabia o que fazer. Então eu me lembro, deu vários momentos assim, desesperados, sem saber, sem ter uma luz, uma direção. E aí, cara, é igual quando tá dirigindo com neblina, né? Se você não tá vendo muito longe, não fica queimando tua vista ou tentando olhar o que não dá pra ser visto. Olha perto. Olha perto e vai com atenção. Então, pô, eu sempre fui parando de olhar pra frente, fui olhando pra perto. E aí fui começando a, designer. Pô, designer, vou vendedor de cartão de visita. E aí as coisas foram acontecendo, o movimento da internet. Tá vendo, cara? E aí as coisas foram Eu acontecendo. também vendi cartão de visita. Você vendeu cartão de visita? Vendia, eu comecei vendendo cartão de visita. BOzinho PP, eu montava a placa, vendia R$130 o milheiro, eu acho. Você tá... 130. Porra, meu irmão, olha isso. 4/4. Puta, verniz BOPP e o caraca, o vernizinho, pá. E aí, quando tu tirava o verniz localizado e botava o geral, caía pra 80. Puta, cara, eu fiz isso, Alfredo. Eu lembro até hoje. Comecei assim, irmão. TMX, Primos Gráficos. Começou a nascer as gráficas online que tu comprava bem mais barato, comprava 500. Comecei assim, irmão. Comecei vendendo cartão de visita. Então, ó, você aí que hoje tá começando a vender no cartão de visita, pode chegar aqui. Não, vou chegar ali, velho. Não, pode ser dono de 20 escola, pode estar em Nova York fazendo IPO na bolsa. É diferente. Eu vendi, cara, cartão de visita. Vendia mesmo, tu teve a história com gráfica antes de abrir escola, né? Gráfica, brother. Eu era arte finalista, muito antes das escolas, né? O Alex tem, sabe aquelas histórias quando os caras contam no palco? Que o cara conta uma história triste, ele faz um corte na história e ele fica rico, ele fala assim, ele me fudeu, eu era um fudido, vendia na gráfica, trabalhava pro meu cunhado, não sei o que lá, aí eu comprei uma escola, aí eu falei, o viado, faltou alguma parte aí nessa história. Ele não conta essa parte. Tem um delayzinho ali de uns 6 meses da vida dele que ele não contou. Cara, acho que ele pegou a Mega Sena aí meio sem acumular. A franqueadora tinha um projeto que te financiava a escola inteira e você tinha que pagar uma parcela trolha que eu enxergava como um salário. Não tinha garantia, a garantia era, puta, cara, minha mulher era professora, eu sabia vender, falei, cara, vambora, você toca o pedagógico e eu vou vender. E aí deu a virada, aí aconteceu, foi indo, mas nós estamos aqui para falar do Alfredão, meu. E, cara, mas pô, o lance do cartão é legal, comecei vendendo cartão também, cara. Isso, eu comecei a vender cartão, aí a galera começou a farmear logo, aí fui indo. E aí comecei a ver todo esse movimento de internet, né? E aí, acabei estando ali no início do e-commerce, e aí foi onde eu acabei mergulhando de cabeça numa janela de oportunidade ali muito certa. Tivemos muita competência, tivemos sorte também, muita sorte. E aí, cara, acabou abrindo um portal na minha vida, que foi a Vetex. Foi o Mariano, né, na verdade, no início. O Mariano foi o portal da minha vida, assim. O cara que mudou a minha vida, mudou a direção, mudou o rumo, foi ele. Eu fui falar com ele nesse hotel. Aqui no Sheraton? Na barbacoa desse hotel. Caceta, cara, é aqui mesmo. Depois de uma palestra dele, acabou no ballroom ali, do WCT, a gente tá aqui no Sheraton WCT. Aí, tinha um happy hour da Vetex, acabou a palestra, eu fiquei na fila pra falar com ele. Falei, queria te contar um pouquinho do que eu tô fazendo, é muito inspirado no que você faz na Vetex. Ele falou, cara, você tem pulseira? Eu falei, não. Ele falou, toma aqui uma pulseira, vamos falar lá embaixo, só pra eu atender os clientes, todo mundo aqui em cima. Eu falei, beleza, desci. Cheguei pra ele falou, e aí, me conta aí o que você tá fazendo. Eu falei, cara, tô criando uma empresa inspirada na tua. X-Tech o nome até. Que já é inspirado no teu. Ele, gostei dessa história, muito bom. Você já conhece a Vetex? Eu
Falei, cara, conheci no evento, que eu vim há tanto tempo atrás. Porra, a gente tá acompanhando o que vocês estão fazendo, muito legal. Tô ali, então, vem aqui conhecer o escritório da Vetex. Porra, a gente comprou a parcela a passagem de ônibus. Viemos pra cá, fiquei na minha tia, vim eu e meu sócio Ricardo, que era o programador. Fomos lá na Vetex. Tem essa foto, irmão. A gente sentado na recepção da Vetex, um escritóriozinho pequeno, feio. E aí ele recebendo a gente, tentou invadir nossa plataforma para ver se a segurança era boa, para descredibilizar a gente, né? E aí não conseguiu. Soncini tentou fazer isso. E aí, cara, dali a gente criou uma conexão. E aí eu fiquei com aquele cara como meu grande inspirador. E fui para cima, né? A gente tentou fazer coisa junto, meio que não rolou. E aí, meu irmão, entrou o lado do esporte, né? Falei, pô, se não rolou de fazer junto também, agora eu vou ser o carrapato nesses caras. E aí comecei a incomodar, meu irmão. Comecei a ir pra cima, Aí a tua empresa começou a incomodar eles. Comecei a ir pra cima. Eu não incomodava onde eles queriam, né? Eles sempre estavam olhando muito acima. Sim. Só que eles pegavam o cara de baixo. E olhavam quem tava vindo atrás. Sim. E eu tava ali, meu irmão, numa velocidade, passando todo mundo. E aí eles compram a loja integrada, aí eles passam a ser dono de uma empresa que era diretamente competidora da minha. Aí eu falo, é essa aqui que eu tenho que incomodar. E aí eu vou pra cima com tudo. E aí, na verdade, eu não vou pra cima e quebro ou atrapalho a loja integrada. Só que eu vou pra cima e uso a loja integrada para crescer a X-Tech. Então, só foi possível o que eu fiz com a X-Tech, com o pouco dinheiro que eu tinha, de não ter investidor, porque tinha uma loja integrada desbravando. E aí eu colei e, meu irmão, conseguia, com o meu jeito comercial, de relacionamento, ecossistema, e extraindo valor. Então, o cara ia crescendo, e eu extraindo valor. Então, isso criou um plano sustentável para o meu negócio. E aí, cara, foi onde tudo aconteceu na minha vida, né? Depois eu mando, o Mariano fala comigo, a gente começa a conversar, demora mais ou menos 1 ano e meio entre ele falar comigo e a gente fechar o negócio. Aí eu entro na Vetex e aí a coisa tudo acontece. Mas aí você vendeu a X-Tech pra Vetex e aí você ocupou um lugar dentro da Vetex, que é o que você ocupa hoje. Não, não ocupo hoje, mas eu vendi a X-Tech pra Vetex 100% e parte do valor que eu vendi, eu tive a opção de comprar ações. Aí você comprou da Vetex. E aí eu comprei ações da Vetex. Aí parte do dinheiro e comprei ações, parte do dinheiro eu recebi. Que foi onde eu zerei a vida e, pô, extrapolei a meta que eu tinha. De 1 milha. Que foi que eu virei pro meu pai e falei, porra, mandei o print do banco pra ele e ele falou que era uma montagem, aquela porra. Que ele não acreditava. Mas foi aí que, tipo, eu fiz. E aí eu virei sócio da Vetex e tinha a missão de continuar a X-Tech. Porque toda venda de empresa, no primeiro 1 ano, 2 anos, você fica entregando o que você vendeu. Né? Você tem até um earnout, que é o nome, que é você define um múltiplo e aí você, porra, tem que entregar e você pode ganhar mais do que você vendeu à empresa. Ele captura mais valor ao longo de um período. E eu tinha isso com a Vetex. E aí eu fiquei focado na X-Tech. E aí, ao longo do tempo, eu assumi a loja integrada. E aí a gente fez um projeto que era o Go Commerce. E aí a gente tenta tirar esse projeto do papel, que era criar uma terceira plataforma que depois reunisse as duas em uma única. Esse projeto não deu certo tecnologicamente. E aí a gente volta a operar com as duas plataformas. Nesse meio do caminho, o Mariano, eu já era um cara que estava ganhando visibilidade, já era um cara muito bom da empresa para fora. O Mariano me provoca de trazer um gestor mais para ser operação. E aí eu, super aceito, esse cara vem, só que esse cara vem e assume a companhia. E aí o Mariano fala, eu preciso de você aqui na Vetex. E aí é onde eu faço a transição, e aí eu vou para a Vetex como Chief Evangelist Officer, né, na época, então eu era o evangelista, eu tinha essa missão aí de propagar o mercado de e-commerce, a Vetex, etc. Então, aí eu atuo como esse embaixador da marca, né, esse vice-presidente institucional, foi o meu papel. Então, me aproximando muito da cadeia de parceiro, de cliente, de aplicativo, de agência. Então, eu tinha um trabalho bem dinâmico ali, que me permitia fazer essa autoridade e audiência fora. Então, o fato de eu estar crescendo
significa que eu estava entregando o meu trabalho, que o meu trabalho era esse. Perfeito. Só que, cara, isso foi impulsionando a minha imagem muito. E aí nasce, né, o G4 no meio de tudo isso, junto com o Thales e o Nardon, que era no início uma iniciativa para ajudar nesse meu projeto. Você já conhecia os caras ou você conheceu nessa. Já conhecia os caras? E aí, cara, o G4 vai tomando uma proporção muito grande, muito rápida. Como a gente estava contando lá embaixo, vem a pandemia, a Vetex já numa pegada muito de globalização, de internacionalização, e aí vem pandemia, e aí eu me afasto um pouco dessa agenda de evento, etc e tal. Continuo nessa pegada, o Mariano pede para eu seguir nessa pegada de evento online, live, conteúdo para ajudar o mercado, etc e tal. E aí, cara, isso acabou acelerando muitas coisas, acelerou muito a Vetex, e aí acaba tendo o IPO, e aí no IPO o Mariano me fala, cara, preciso de você de novo na loja integrada. A gente precisa... Tinha acabado o X-Tech tinha sido juntado. O Mariano também... E tira pra cá e bota pra lá. O Mariano dá trabalho também administrar o Mariano, hein? E aí eu nem conheço o Mariano, mas E aí eu volto pra ser conselheiro da loja integrada. E aí a gente, troca o CEO, eu assumo como CEO interino ali 4 meses, a gente acha um CEO novo, né? O Vitão, que hoje tá lá, que é, mano, um dos caras que eu mais admiro hoje, realmente, assim, que eu aprendo muito. O cara que a gente... Ele é a minha... Eu brinco que ele é a minha versão de criatividade, imperatividade evoluída, né? Porque ele, além de ter esse jeito criativo que eu tenho, comunicativo, ele é um cara que traz isso muito para dados, para métrica. Cara analítico. Então, ele junta muito bem os dois mundos, assim. Então, eu acho ele um puta gestor completo em relação a isso. E aí ele vem, a gente se entendendo muito bem, começamos a desenhar essas novas possibilidades da companhia. E aí hoje eu faço esse trabalho mais junto com ele e acaba atuando com a Vetex como embaixador ainda, como um sócio ativo embaixador. Ainda tenho um contrato com eles, tenho acesso às coisas, tenho um contrato, mas o meu papel acaba sendo 100% institucional ali, zero operacional. Tanto na loja integrada quanto na Vetex. E aí, assim, pelo que você me conta, você deu uma descolada, né? A tua imagem acabou descolando, né? Você ficou, não sei se maior, ou independente de ser maior ou menor, mas assim, tua imagem descola um pouco das tuas empresas, né? E aí o G4 hoje eu percebo, eu vivo um pouco, ainda mais por causa do Alex, assim, acompanho muito, consumo muito educação, de alguma forma digital, né? E assim, eu acho que pra mim, queria até tua opinião, como é que você vê esse novo momento da educação, que eu acho que é um negócio maluco, e aí vocês dois são experts em educação, podem falar melhor. E, cara, assim, fico olhando pro G4, cara, a proporção que isso tomou, a quantidade de gente, às vezes eu vejo lá uns stories da galera do backstage do G4, é gente pra caceta pra produzir a quantidade de conteúdo, a quantidade de aula, pra atender a quantidade de alunos, cara, né? O G4 é uma história muito legal, porque ele é uma história que ele executou o que ele ensina. Então, nas faculdades, não vou falar nomes, mas nas faculdades tradicionais, nos cursos, eles ensinam os estudos de casos, cases de coisas que eles têm acesso. Essa, no final do dia, é a realidade. Você vai numa FGV, numa Dom Cabral, você vai estudar o case de venda da Fiat, da tal, isso, etc e tal. Os professores têm acesso, eles fazem estudos de caso e fazem. O G4, ele começa assim. Ele nasce, falando o que eu fiz em X-Tech, o que eu fiz em Vetex, o que eu aprendi, o que eu vivenciei. O Thales em EasyTax e Singu, o Nardon em Canu e Rap. E assim nasce o G4. Só que o G4, ele foi sempre um laboratório. Então, consequentemente, a gente aplicou exatamente tudo. O nosso onboard, o nosso treinamento, os primeiros funcionários, eles tinham que assistir nossas aulas 3, 4, 5 vezes. Então eles aprendiam ali, eles viam ali o que a gente estava falando e traduziam para a nossa realidade, que é o que a gente fala para todo gestor que faz o G4. Cara, não pega aqui e sai aplicando. Pega, transcreve para o teu segmento, para a tua realidade e aplica. E não só copiar e colar. E aí, cara, o G4 ele foi comendo a própria comida. E aí, no primeiro ano, a gente faturou 11 milhões, no segundo ano, 22, no terceiro ano, 52, e no quarto ano, 132 milhões de reais. Puta, que legal, velho. Então, a gente vira um grande case de educação. Hoje, até algumas faculdades internacionais estão falando com a gente para
virar case realmente de estudo de caso, que a gente sai de 0 para 220 mil alunos e mais de 17 mil aluminais formados presencialmente em 4 anos. Sem investidor, dando lucro todo mês, e hoje tem um time de 300 pessoas. Então, a gente ensina muito bem aquilo que a gente faz. Então, o próprio G4 hoje é o quê? Você pega a G4 Traction, porra, a G4 Traction é uma imersão de 2 dias presenciais para 150 empresários, com mentores convidados, que abre a caixa preta do que a gente faz. Como a gente faz, como a gente pensa. Né? E é uma gestão muito viva, no qual a gente está sempre mudando, sempre refinando, sempre adaptando. Agora, por exemplo, o Nadão está no OPM em Harvard. Pô, ele já estava mandando no grupo uma porrada de coisas sobre negócio por BU. Então, assim, o Thales é um obcecado por estudar. Então, ele está sempre também à frente em livro, em discussões. Porra, ele vê os podcasts lá de fora. Eu tenho esse lado de criatividade, de relacionamento. Então, tô sempre ouvindo o cliente, tô sempre visitando o cliente, tô sempre entendendo. E aí, o que você falou, né? A gente transfere autoridade e audiência pro G4. Então, nunca é o G4 do Alfredo, o G4 do Thales. É sempre o Thales do G4, o Alfredo do G4. Então, a gente ancorou a marca de uma forma no qual ela já representa um movimento, que é esse movimento de empreendedorismo, de self-made e tal, que, cara, ela hoje já gera mais negócio que a gente. Hoje, as pessoas, algumas não entendem ainda, que muita gente olha para a nossa imersão e acha que a nossa imersão é o G4. Só que aí, eu vou aproveitar aqui para falar, a nossa imersão representa menos de 20% do faturamento da empresa. Então, aonde todo mundo acha que se a gente parar de fazer imersão, o negócio acaba, na verdade, o nosso produto, que é só um que a gente participa, ele representa menos de 20% do negócio. Segundo ponto interessante. Isso é muito bom, hein, cara? 70% dos leads não vem mais através dos nossos Instagrams. Vem através do Instagram do próprio G4. Então a gente está tendo essa capacidade de criar nossos próprios canais de aquisição. A gente passa a se tornar um canal opcional e não a geração de demanda principal. Hoje o nosso Instagram ele já não é mais tocado pela gente, ele já é patrimônio da companhia. Então eu tenho gente respondendo os meus directs. Eu tenho gente respondendo, eu tenho inteligência artificial respondendo a minha caixinha de pergunta. Então o que nego tá surfando agora, a gente já usa há um tempão. Já usou inteligência artificial para ver como a gente responde, para criar resposta, sem eu precisar estar eu ali respondendo a caixinha de pergunta. Tem uma inteligência artificial que responde tua caixinha de perguntas? Então você começa a ver como é que a gente transforma o negócio em canal e vai. Aí você, por exemplo, o nosso produto é o produto que mais fatura. Era até no passado. Nossa imersão, que é 3 dias, a gente fatura mais ou menos algo em torno de R$1,5 milhão. São 30 mil por vaga, acho que agora está 35, mas dá mais ou menos isso. R$1,5 milhão são 50 pessoas por imersão. A Traction faz 3 milhões. Legal, e a gente não vai. Então, cara, a gente foi conseguindo... vocês nessas fisicamente vocês não estão presentes. Na verdade, você foi descolando, né, cara? Vocês foram descolando. G4, cara, tem que andar... A gente tem uma ferramenta que é o G4 Skills, que é uma plataforma para treinar colaborador. Você pode, por exemplo, ter aqui com a galera vendo growth, gestão, liderança, financeiro, que hoje tem mais de 1.000 empresas utilizando, mais de 16 mil colaboradores, e esse ano já vai faturar um faturamento anual de mais de 30 milhões de recorrência. A gente tem o G4 Comunidades, que é o G4 Scale, o Club, que já são mais de 500 membros, que já fatura 30 milhões por ano recorrência. Então, quando a galera acha que a gente é uma empresa de educação que vende curso, cara, a gente já tem uma plataforma de recorrência com mais de 500 empresas, com um ticket médio de R$70 mil por ano. São empresários querendo essa plataforma de lifelong learning para o cara continuar aprendendo, etc e tal. Então, cara, a gente foi construindo... tivemos sorte de encontrar pessoas como João, Heitor, Jonathan, que vestiram a camisa da companhia, que viram ali também uma oportunidade de a gente fazer algo muito grande. A gente também muito disposto a querer fazer isso. Aí eu acho que é uma mistura do nosso propósito de impactar, que a gente já tinha vivido por livro, por palestra, poder fazer isso, se transformar em um negócio, que realmente deixa um legado.
né? Porque o livro ali não vai acabar virando um legado. Ele vira uma ferramenta dentro da tua história. Mas, porra, tu fazer uma empresa de educação desse tamanho, que é pra onde a gente tá apontando construir, porra, isso deixa um legado. Isso passa a se tornar o principal pilar da tua vida. E eu vi isso na prática. Eu vi o Alfredo da Vetex, porra, do e-commerce, começar a ser trocado por, porra, te sigo por causa do G4, porra, G4. Não, essa Eu vi essa virada acontecer. essa virada, essa descolar, isso é muito importante, cara. E vocês... Fala, Não. Fredão. Eu só quero dizer uma coisa, avisa depois do Alfredão que você vai entregar pro teu filho, acho que mais do que ele te entregou. Se tinha esse objetivo aí, parece que vai dar certo, né? Eu acho que eu já entrego pra ele. Cara, esse lance de superar o pai, quando o pai é muito, né, quando o pai atinge um patamar alto, não dá pra colocar. Acho que o teu pai, meu pai também foi meio durão comigo, sabe? Alfredo, então assim, meu pai sempre foi bem linha dura comigo, cara. Eu saí cedo, morava no interior, saí cedo, meu pai nunca me deu mole, porque acho que meu pai foi muito inteligente, ele sabia, ele tem que me superar, ele vai me superar. Porque ele fosse muito fodão, muito bem sucedido, é difícil jogar essa. Eu vi cara que o pai ficou muito grande, uma das marcas que eu tenho muito grande. Então, cara, e tentar puxar o filho pra ser tão grande igual ele. É difícil, cara, isso. É muito Claro. difícil. O cara que... E, cara, eu gosto Né? de dizer isso. Você herdar um negócio muito grande e só ter que manter é foda. É isso, É cara. difícil. Às vezes pode ser mais difícil do que você não ter o que perder, arriscar. isso, e, cara. então é um super respeito, entendeu? O nego fala assim, então, cara, queria ser herdeiro, ia ser do caralho, herdar um negócio grande e tal, o legado, manter o legado da família, etc e tal. Agora, meu pai, cara, ele tem uma história de vida bem trágica em relação a isso. Porque no momento da minha vida que eu rampei, primeiro eu vi meu pai negligenciar ali, por conta de mau planejamento financeiro, uma decisão de se separar da minha mãe. Então eu vivi dentro de casa, com os meus pais praticamente separados, se aturando. Então eu vivi isso muito tempo. Vivi isso uma boa parte do tempo e sei o que é. Porque financeiramente não dava pra partilhar. Financeiramente a conta não parava de pé pra manter os dois, então tinha que estar junto. E aí meu pai não tinha coragem de sair e minha mãe também não tinha coragem de terminar. E assim eles se aturaram durante algum tempo. Só que isso foi corroendo meu pai já sem trabalhar, sem querer arrumar encrenca com a minha mãe por causa de dinheiro, e todo mês o dinheiro sendo comido do banco. Então tudo que ele tinha planejado estava sendo consumido por uma falta de decisão dele de tomar em cima do negócio. Esse era o primeiro ponto. Quando aconteceu isso, obviamente, meu pai começou a ter outra mulher, e aí foi aquela situação de minha mãe não saber, minha mãe descobrir, aquela cagada. Cagada formada. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pai, do nada, já num extremo bem grande, minha mãe já tava... E eu tava indo bem, mas sem ganhar grana. Quando eu assino com a Vetex, no dia 14 de dezembro de 2017, eu assino com a Vetex e recebo uma TED da primeira parcela da venda, que já era alguns milhões de reais. E, porra, vou falar com meu pai, etc., comemoro. Eu lembro de dormir na sala do sofá do Thales no primeiro dia. Acordei e fui pro Santander para aplicar o dinheiro. Não tem como esquecer aquele F5 no banco ali que aparece um dígito pra caralho. E aí, conta que nunca viu nada. Que legal, cara. E aí, meu pai, em janeiro, dia 6 de janeiro, eu tava no Powerhouse aqui em São Paulo, meu pai é internado com pneumonia. 24 horas depois ele vai para casa, contra o médico, mas o jeito dele teimoso, e minha tia, por aquelas coisas da vida, vai visitar ele para ver como é que ele tá de noite, e ele tá caído no chão, desmaiado, ela leva ele pro hospital. Dia 7, meu pai... Não, isso é dia 5, dia 6, eu recebo uma ligação do Tadeu, que era um amigo dele, que foi um grande mentor para mim também.
E meu pai tem falência múltipla dos órgãos. Puta que foda. E aí fica 19 dias no CTI, definhando, né? Que é bizarro. É bizarro. A gente sofre pra emagrecer pra caralho. Uma semana no CTI, o cara definha de um jeito que não dá pra entender o ser humano. Definhando, e aí, cara, aparece a outra mulher do meu pai, aí minha mãe fica puta, aí eu vou descobrir que meu pai tá com 2 empréstimos, aí eu vou descobrir que meu pai tem relógio penhorado, e aí é aquela confusão, mas eu, graças a Deus, com grana, pra poder estabilizar toda a situação. Estabiliza a situação, a gente tem uma briga, porque quando ele volta querendo mudar o acordo de divórcio que ele tinha com a minha mãe. Então ele, ao invés de deixar tudo para minha mãe, que era o combinado dele, ele começa a se botar numa posição de agora eu sou doente, eu não posso trabalhar mais, então eu não posso deixar tudo para tua mãe, a gente vai ter que dividir as coisas. E aí eu, fico puto, vou contra isso, e aí a gente briga seríssimo, ficamos sem se falar, e eu com puta peso na consciência dele tá ainda no hospital e eu tá tendo que brigar, mas ali era uma questão de estar defendendo a minha mãe. Puta e aí a gente vai, aí ele eu cedo de um lado, ele cede do outro. E aí a gente consegue se resolver bem dessa história. E aí desde então eu venho ajudando ele também, fazendo ele curtir mais a vida e tal. Sempre ali equilibrando com a minha mãe. Mas desde então eu venho sendo, acho que, um pai para ele agora. Há um bom tempo. Um pilar, né? Olha aí. Então acho que não precisou nem esperar o meu filho para eu poder entregar para ele. Eu fui fazer a piada do filho saiu meio reversa. Entramos num assunto mais pesado, né, Pedrinho? Você viu? Pô, tem umas piadas que eu faço que são foda. Não dá, às vezes, cara, às vezes dá, às vezes não dá. Vai fazer o quê? Tem que fazer, ué. Puta Né? história, cara. Minha obrigação é essa. E ele é muito louco, irmão. O pai é um cara que ele tinha que estar gravando podcast. Ele é muito louco. Outro dia eu comprei um imóvel, precisava dele para assinar um documento lá. Ele me entra na reunião do cartório sem camisa. Sem camisa ali. Puta, já falou, gostei filho, dele, tem que assinar o que aqui? Posso ir logo? É pra ir. Quero dar um rolê de barco aqui, tô só esperando isso. Com os caras do cartório lá, com o dono do imóvel lá parado. O cara é muito excêntrico, assim, é muito engraçado. É muito Eu gosto de gente assim. Caceta, ele é muito engraçado mesmo, assim, muito engraçado. E aí, cara, outro dia eu tô lá, essa história é muito boa, tô lá no Rio, era porque eu ia mais pro Rio, e aí fui almoçar com meus amigos, e aí recebo a ligação, né, cara? Porra, vi teu pai, acho que foi do Maurício, se eu não me engano, do tio Zé. Porra, Fredinho, tu tem que falar com teu pai, tio Ivan me ligou, que é um outro amigão dele, assim, que é amigo meu, me ligou e falou assim, porra, Fredinho, você tem que falar com teu pai. Teu pai tá andando de capacete de bicicleta na Cripto. Lembra da Cripto, a moto da Yamaha? Aquela scooter da Yamaha? Porra, Cripto 99 na Avenida Brasil 80 por hora. De chinelo. De chinelo. De capacete de bike. Tipo, 2 anos, 1 ano e meio depois dele ter quase morrido. Aí liga eu pro meu pai e falo, porra, pai, tá de sacanagem, meu irmão. O que você tá fazendo com essa bicicleta com motor? Porra, e ele tinha uma 125. Aí ele, vendi minha 125, é a que eu tenho. Mas, cara, seu pai é pipa voada, irmão. Não tem essa não. O Fredão é maravilhoso. Falei, que pipa voada? Pipa voada é tu caindo e eu tendo que pagar. E eu me ferrando, não sei o que lá. Aí vou e compro a moto pra ele. Aí a BMW pra ele, daquela... Aí, meu irmão, aí fudeu, né? Aí ele já fez os vídeos, tem lá no meu Instagram. Tu tá mimando demais. Os vídeos dele recebendo a moto, reclamando com o cara da concessionária, falando, porra, mas cadê o brinde? Onde vai ter... Então, assim, ele é um cara engraçado, mas depois poder fazer isso por ele e pela minha mãe. Minha mãe aproveita mais em viagem. Chama as amigas, a família, as irmãs, e vai em 9, vai em 8. Ela curte pra caramba assim e eu incentivo ela a fazer umas 3, 4 por ano. Meu pai já prefere motor, barco, moto. E aí, cara, do jeito que dá, eu vou Caramba, é botar, possibilitando pra eles ir um pouco disso. Deixa eu te falar. Sendo um pouco pai. Você falou que você cuida dos legal, amigos cara. e te ligarem pelo teu pai. Pelo que você conta, você sempre teve uma turma bacana aí que veio do polo, pô, tá aqui e tal. Como é que você sente que essa galera te percebe? Você percebe, assim, você descolou muito deles, naturalmente, provavelmente de uma turma. Como é que você sente isso? Como é que a galera te trata? Mesma coisa? Você é sempre o Alfredinho que fazia as coisas ou, cara, a parada mudou assim comigo? Como é que você administra essa parada de você tá onde você tá, assim?
o quanto as pessoas te olham, né? E como é que você é visto pelos teus amigos, pela aquela galera que você era um igual, e daqui a pouco você fala, cara, o cara IPO na bolsa, uma das maiores empresas de educação, sei lá, do país ou internacional, um negócio maluco assim. Cara, tem algumas situações marcantes assim. Não, só um minutinho, você quer... Não, cara, peraí. Você quer dar um pause na ligação? Cara, eu sou síndico do meu condomínio, tem alguma coisa do bombeiro aqui, eu preciso ligar pro... Não, se você quiser que a gente dê um pause, preciso ligar fazer um pro xixi... gerente. Peraí, velho, só um minuto. Não, você tá de brincadeira, que você vai sair do podcast... Peraí, cara, eu preciso ligar aqui, preciso de uma autorização, passar o contato da central do Corpo de Bombeiros. Me liga, estou com eles na linha. Só um minuto, velho, peraí. Não, você quer que a câmera fique minha? Eu fico aqui cozinhando, não? Ou dar um pause? Você vai desenrolar, peraí, só um minuto, o mínimo, né? Deixa eu ligar pro gerente Não, aqui, acho que é outra câmera. Não, a câmera vai ficar em você, é só pra criar uma culpa. Porque quando eu tenho que ir no banheiro, cara, às vezes eu quero fazer um xixi, você desgraça, fica enchendo o saco que eu saí do podcast. É 3 minutos. Mas fala aí. Então, assim, obviamente isso aconteceu. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos, mas é aquela jornada tradicional, né? No início, uma descrença muito grande, e aí as coisas vão ficando tipo, que legal, e aí do que legal é caramba, e aí é nossa, e aí vai mudando um pouco. Então, claramente ali, obviamente, dá para perceber os de verdade que estão com você desde esse momento, aqueles que hoje em dia pagam pau ou acabam, de certa forma, vangloriando ou bajulando, mas com interesse, etc. Mas, cara, foi muito legal, assim, porque eu sempre fui meio foda-se também, sabe? Eu sempre fui de poucos amigos, de muitos conhecidos e poucos amigos. E mesmo com meus amigos, eu tenho um jeito meio frio, assim, que eu herdei do meu pai, tenho um jeito meio bem atípico. Então eu sempre fui meio foda-se com isso, sabe? E isso também me afastou de uma galera lá no início. E aí, com o tempo, eu acho que eu também nunca deixei isso subir a cabeça. E sempre que eu tô com eles, eu entendo que eu tenho que estar na situação deles. E não eles na minha. E se eu quiser que eles estejam na minha, não tem que ser algo coletivo. Tem que ser algo que eu proporcione, que eu faça. Então, cara, na verdade, 90% das vezes eu tô com ele, quando eu tô com eles, eu tô na situação deles, entendeu? Então eu me coloco ali na estrutura, na viagem, no lugar, que é onde a galera quer estar, onde a galera pode estar e que é onde dá pra todo mundo, né? E é super legal. Ele é tipo o Adriano, né, velho? Às vezes o Adriano leva os amigos pra Europa, sabe, o jogador leva pra Europa, de vez em quando ele vai pra quebrada. Vamos pra quebrada fazer um churrasco aqui na laje mesmo com meus amigos, é tudo certo. E aí eu tento, não misturar muito e vou tocando e, cara, tento ajudar todos eles o máximo que eu posso, sem que eu precise meter a mão por eles, entendeu? Mas... Deixa eu te falar, eu tenho, cara, assim, a gente tem, eu me vejo, a internet tá inundada de autoridades ligadas à educação. Eu te perguntei ali embaixo, você falou, o cara que é professor, o cara que ensina é um perfil diferente ao do cara que executa e faz e tal. Como é que você percebe hoje? Eu acho que hoje tem um movimento foda, assim, de uma galera disposta a ensinar, e que fez, e que entende, que conhece, mas também tem uma galera que tá surfando uma onda de achar que, cara, esse mercado é uma loucura. Você acha que esse mercado ou de infoproduto, ou de educação digital, ou de qualquer coisa que seja desse tipo, tá criando meio que uma bolha, e alguns vão peneirar e vão ficar, ou isso pode acabar em dado momento? Porque assim, quando você me fala do G4, cara, tem uma puta base. Tem uma galera ali envolvida. Você vê, só você tem 6, o outro tem 30, tem 300 pessoas. Mas eu vejo muito cara hoje, cara, andando com o filmmaker e fingindo. Até que tá em podcast, sabe quando os caras fazem uns podcasts fingidos assim? É maravilhoso agora, tem uns caras que fingem, né, cara? E eu já aluguei meu podcast pra uns caras que queriam fingir. E aí eu falo, cara, mas esse cara não sabe nada. Esse cara não tem nada. Né? Ele pega um monte de corte, tem os caras que sabem, o cara lê pra caralho, né? Então ele assimila um livro qualquer e começa a falar. E esse cara muitas vezes atrai gente que tá carente, que tá precisando, que quer um caminho, que busca um caminho qualquer. Mas, cara, isso é fruto das pessoas estarem de saco cheio e cansadas do padrão tradicional dos professores de antigamente. Só que antigamente você não tinha opção. Você queria o conhecimento, você tinha que pagar a escola. Você tinha que pagar o curso. Você queria aprender matemática, tem que pagar lá o Kumon. Sim. E aí a metodologia do Kumon é o jeito que o Kumon ensina, é o jeito que o professor do Kumon tem. Então não tinha opção, não era uma parada negociável. Cara, com a descentralização da comunicação, ao invés de você acessar 3, 10 canais de televisão, você acessa 10 mil contas.
Você joga um negócio no site que ele te... A forma de consumir o nosso entretenimento, o nosso tempo, a nossa informação é tão diferente que, cara, nasceram os novos professores. Então, às vezes, eu falo assim, não, o cara ensina, mas nunca fez. Mas ele é bom ensinar. Eu acho que isso é um puta preconceito, na real. É até um pouco contra, entendeu? O que muita gente... No G4, a gente tem esse mantra, né? Só ensina quem fez. Só tem professor e mentor de track record. Por quê? Porque a gente quer separar... como é que fala? Feijão do trigo. Tá, o joio do trigo. Como é que é? O joio do trigo. O joio do trigo. A gente quer separar. Então é uma estratégia da companhia. Faz parte do nosso posicionamento. Isso é um lado. Agora, descredibilizar ou falar que, pô, cara, se o cara tem uma habilidade de ensinar, mesmo que seja ele estudando, ele ouvindo, e as pessoas, ele consegue reter a atenção das pessoas, chamar a atenção das pessoas, transferir conhecimento, cara, Desculpa. ótimo. É uma nova profissão. Essa é a realidade. Mas você não... Assim, eu entendo que você... Pô, o cara tá aqui pra ensinar. Mas você não acha assim... Ensinar matemática, ensinar inglês, ensinar ciências, ensinar química e física era uma coisa onde você aprende. E você aprende uma metodologia e você passa pro aluno. Se a gente não consome comida igual, tempo igual, conteúdo igual, a gente vai consumir inglês igual? Pega o Mairo Vergara, ele ensina mais inglês do que muito curso aí. Você pega vários caras que ensinam muito mais para pessoas que fizeram os cursos que existem e não aprenderam. Ninguém nunca te ensinou a aprender. Você não sabe como é que você aprende mais. Se é ouvindo, se é exercitando, se é trocando com outra pessoa. Você não sabe. Você vai meio que no feeling. Sim. Falar, eu gosto mais de podcast, eu gosto mais de leitura, eu me dou muito bem. Mas ninguém fez um curso para te falar, cara, o teu perfil é esse aqui. Porra, você absorve mais quando você faz isso, isso, isso. E outra, ensinando é um estudo de Harvard. Ensinando é a forma que você tem maior absorção de conhecimento. Ou seja, quantos não estão sendo professor, na verdade, para aprender? E quanto mais ele é professor, quanto mais ele grava stories, quanto mais ele faz reels, quanto mais ele grava podcast, mais o cara realmente está aprendendo. Enquanto isso, tem milhares que só estão assistindo. Então, enquanto o cara está gravando e absorvendo 70%, o cara que só está ouvindo está absorvendo 20%. Então, quando eu olho para essa onda dos professores, né, eu falo que os professores são os novos jogadores de futebol. Porque hoje você tem professor ganhando 500 mil por mês, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 3 milhões por mês, mas não é um ou dois. Você tem vários. Vários. E ensinando tecnicamente. Você pega, qualquer curso. Me fala um curso de uma faculdade ou de uma escola de tráfego pago. Não tem. E hoje, desculpa, você pode estudar Kotler, você pode estudar marketing, você pode estudar o que você quiser. Se você não souber no início fazer tráfego pago, você está muito mal direcionado e tu vai depender de alguém que sabe. Fato. Não, se você pensar, não tem um curso de redator oficial e não tem um curso de copy. Mas existem caras que ensinam isso com maestria na internet hoje e você pode virar um expert, né? E que se você hoje, não souber fazer copy, você joga um dinheiro no lixo gigante porque você tá indo pescar num rio cheio de peixe com uma vara de pescar. A copy é o quê? É você segmentar a tua comunicação, é você testar. Então, cara, no final do dia eu tenho um pouco dessa visão. Óbvio que você tem que buscar aprender com pessoas que tenham a habilidade de te ensinar e que te entreguem um conhecimento. Mas você também tem que ter a ciência que você só vai aprender colocando em prática aquilo que ela te ensinou, aquilo que ela te passou. Tá vendo? Os eventos que vocês fazem no G4, você tem um momento lá que vocês dão aulas e tudo mais. Como você encara lá, subir e falar com os caras? Tem caras de empresas, faturamento bilionários ali, né? Já foi o Florian Bartunek, já foi o Marquinho da Marfrig. E aí, quando você sobe, eu falo, cara, vou falar pro cara, o cara, pô... Você sente uma
Cara, no início dava mais, né? Aquele frio na barriga, aquela tensão. O cara não para em casa, não sei nem onde ele não sabe nem o CEP da casa dele, eu acho. São 70 turmas já. 70 turmas. Da nossa. Agora que eu vou no banheiro. Que legal, Então, cara. você no final do dia ali já vai se acostumando. A gente já mudou a aula 2 vezes. A gente está sempre atualizando, mas mudar mesmo a direção da aula a gente já mudou 2 vezes. Uma um pouco mais radical. E, cara, no final do dia eu aprendi da Olga do Vanto Group, que foi um treinamento que a gente fez na Vetex de liderança, muito legal. E eu aprendi com ela o seguinte, que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, cara, às vezes você tá falando uma parada que pra você é óbvio, é básico, é simples, mas pro outro cara, aquela onda sonora, a energia que você tá colocando na palavra, ele tá entendendo de um jeito, que tá abrindo a cabeça dele, que tá dando um insight pra ele, que tá criando confiança em cima de uma ideia. Isso não tem preço. Ensinar 2 mais 2 é uma coisa. Agora, você destravar a confiança da ideia que o cara tem, de falar, é isso. Qual é o preço disso? Não tem, cara. Então, a educação ela tem um pouco desse intangível, cara, do professor saber engajar a galera, tornar dinâmica. Pra mim, qual é o meu grande desafio hoje? Cara, eu tenho que durante 6 horas, que é mais ou menos o tempo da minha aula, né, 4, 6 horas, varia um pouco ali da cadência, mas são 5 horas mantendo a atenção de empresários pesados que estão recebendo proposta no WhatsApp, e-mail, problema, 1 milhão de coisas. Então, assim, eu tenho que estar à frente do tempo, eu tenho que estar interessante, eu tenho que provocar o cara, eu tenho que tirar ele do status quo dele, eu tenho que provocar o cara. Então, assim, não é uma aula para ensinar o cara a fazer conta, é uma aula para ensinar o cara a pensar diferente. O cara já tem uma empresa bem sucedida, né, Alfredo? Eu falo o seguinte, cara, a experiência do G4 Imersão é você renovar a sua ambição. E até desse cara com empresa gigante, cara, um puta desafio, velho. O cara com a empresa gigante, ele sai de lá falando, preciso ter mais margem, preciso botar mais tecnologia, preciso investir em outros segmentos. Então, assim, no final do dia, eu acho que a grande pegada é renovar a ambição. E aí o intercâmbio intelectual que tem com os outros empresários e alunos é algo comprovadamente absurdo. Então, por que o G4 é a principal, hoje, escola de negócios do Brasil? Porque os melhores empresários que estão com a mão na massa, que não são executivos, que ficam fazendo apresentação em planilha para justificar o que eles fazem, são os que estão tendo a ideia, que estão fazendo na rafa, no feeling, sem dados, estão sentados numa sala 3 dias sem mexer no telefone, dispostos ao quê? E provocados a compartilhar conhecimento, trocar ideia, trocar informação. Então não tem como não ser muito rico. E quando você bota essa informação na mão de quem coloca em prática, vai vir um resultado. Então, a gente é muito bom porque os nossos alunos são os melhores. Cara, muito bom, velhão. Animal. A gente é muito bom porque os nossos alunos são os melhores. Ficou bom pra caralho isso aí. Já fez. Ficou bom pra caralho isso aí. Você já tinha falado isso antes, mas ficou muito bom. O cara que já fez. Legal, cara. Show? Meu irmão, animal o bate-papo, cara. Tá entregue? Porra, show de bola. Eu não gosto de ficar perguntando tudo também. Porque eu gosto de chamar os caras umas 3 vezes por ano, tá ligado? Cara, Quando tem acho agenda. Acho que o papo 3 foi é ótimo, muito, cara. mas uma por ano dá pra gravar. Papo ótimo, cara. 3 eu vou ter que começar a te cobrar. Isso é possível que os caras falam isso. Não, 3 eu, começo a te cobrar, mas dá pra fazer. Não, mas aí Mais eu uma vou por negociar ano bem tá ali. de boa. Não, aí tudo bem. Ali Nicolas vai sempre dar uma moral, né, meu? Que isso? Pô, Alfredo, bom demais, cara. Pô, bicho, acho que fechamos por aqui. Fechamos? Tu nem pra trazer um donut do negócio de vocês pra fazer propaganda, pra comer aqui na hora. Não, nem falo nada. Deixa eu falar uma Alfredo. coisa pra você. Tem que dar um... Todos os patrocinadores têm presente pro convidado. Deixa eu te falar, tem um curso do G4 de marketing. Não, então espera. Deixa eu te falar um negócio. Corta pra grande pra aparecer a carinha dele quando eu estiver falando. Ó, todos os convidados do podcast recebem um kit com todos os presentes. Uma diária no Sheraton, um kit de carnes del sul maravilhoso para ter o churrasco, vinhos da Bebidas do Futuro, The Good Cop, no dia que o podcast vai pro ar.
que é o jeito que você tem de contar que o podcast tá no ar. Ah, entendi. Você filmou o A? Pô, você não tava na câmera filmando o A do Alfredo, cara. Na hora que ele... Ah, agora entendi. Sacou? Gente, muito obrigado. Sempre uma honra tê-los aqui. Primeiro episódio da temporada 2023 do Histórias Reais. Pô, tô muito feliz, cara. Pô, Eu cara, adoro. Não conheci o Alfredo pessoalmente. Puta bate-papo legal, leve, puta cara simples, meu irmão. Parabéns, cara. Continua assim, velho. Valeu, cara. É isso. Pode se despedir aqui, ó, pra você. dar Galera, tchau pra ó, toda vou a deixar galera. um presente ainda pra vocês. Quem me seguir lá no Instagram, @Alfredo Soares, e mandar um direct que assistiu aqui o nosso podcast, vai ganhar meu livro Bora Vender aí pra vocês na versão digital. Então, só ir lá no meu Instagram, @Alfredo Soares, e pedir o livro no inbox que vocês vão ganhar. Fica aí o presente pra vocês. Show! Até mais. Valeu. Ele não trouxe o livro pra mim porque eu já tenho.